A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês para nós darmos continuidade aos estudos, ok? Hoje nós vamos falar a respeito do mundo dos mortos, né? Eu coloquei esse subtítulo Levou o cativo o cativeiro? Ou seja, eu fiz uma pergunta, né? Que também nós vamos destrinchar essa questão de Jesus ter descido ao mundo dos mortos, pregado aos espíritos em prisões, e ter levado cativo o cativeiro. Será que ele levou o cativo o cativeiro? Levou ali aquele local dos santos que estavam ali no seio de Abraão e recolheu aos céus? Então eu te peço que acompanhe esse estudo, né? Deus do início, né? Eu vou tentar fazer ele o mais breve possível, mas como vocês conhecem nossos estudos, né? Nós destrinchamos os textos, então às vezes nós vamos levar adiante mais algumas partes desse estudo, que levou a gente a dar continuidade aos estudos e adentrar com esta questão, com este título, ou com esse conteúdo, foi justamente a respeito do estudo passado, né, na série passada, quando falamos do reino de Deus, e ali nós vimos o que é o reino de Deus, como viver um reino presente, né, dentro de nós, externando ele, com sinais, prodígios, como poder, conforme diz Paulo, não só por palavras, mas com poder. E vimos também a questão de esperar um reino vindouro, mantermos firme no reino presente para podermos viver um reino vindouro. Essa questão ela é muito interessante porque nós vimos na lição passada a questão de um reino presente, né, um reino presente, um reino passado e um reino futuro. Então, o reino de Deus é isso. Se você tem alguma dúvida ou não entendeu o que eu falei, eu te peço que volte ao estudo anterior. O que levou a fazer este estudo do mundo dos mortos foi justamente algumas questões lá no grupo de estudo, quando as pessoas fizeram o questionamento de, tá bom, então o reino de Deus não é os céus, o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus é o direito de governar, ou seja, a autoridade que Cristo tem de governar sobre a terra, a qual esse reino vai vir até nós e vai ser estabelecido aqui na terra por 1000 anos, onde reinaremos com Cristo durante 1000 anos, onde no início desses 1000 anos a besta e o falso profeta serão lançados já no lago de fogo, e Satanás será amarrado, preso no abismo, e após os 1000 anos Satanás será solto, entendeu? E aí nós então estabeleceremos um reino eterno após o reino milenar, aonde a Nova Jerusalém, o trono de Deus desce para a terra e se funde, e nós então iremos viver eternamente com Deus, ok? Onde Cristo então passará o reino para o Pai. O que levou a gente a fazer esse estudo foi justamente isso, o questionamento dos irmãos, falando, então tá, os mortos em Cristo não estão nos céus. Então onde eles estão? Eles estão dormindo? Eles foram aniquilados? Como é isso? Aí então nós resolvemos fazer essa ligação deste estudo aqui agora, dessa sequência de estudo, falando sobre o mundo dos mortos. E vamos entrar nessa questão de Jesus ter levado ou não cativo o cativeiro. E se você não entendeu a questão de os santos não estar no céu, e sim somente Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que está no Santo dos Santos, ou seja, ao lado, à destra de Deus, né, à destra do trono de Deus lá no céu. E por que a igreja, por que os santos não estão lá? Aí você também pode voltar lá nos estudos das festas, onde fala sobre o sacerdócio terreno, quando ele adentrava então ali o Santo dos Santos, e ele saía do Santo dos Santos para poder então levar a expiação dos pecados. Na época, no sacerdócio terreno, a questão de ano em ano, mas agora, nesse sacerdócio, conforme a ordem de Melquisedeque,
Foi feito uma única vez definitivo. Só que Jesus ainda está dentro do tabernáculo, ou seja, ele está no Santo dos Santos, nos céus. Ele vai sair naquele grande dia onde o céu será enrolado, o véu será retirado, né, que é o céu, será enrolado, e então ali ele sairá para fazer a expiação definitiva, onde nós seremos transformados, né, glorificados, e estaremos com Cristo. E aí sim, o pecado está completamente expiado. Se você não está entendendo, volte aos estudos, ok? Mas vamos dar prosseguimento. Eu te convido, né? Eu sou o Altair, você está no canal Fim desde o Princípio. Eu te convido a se inscrever se você não é inscrito. Te convido a dar um like se você gostar dos estudos, para que esse estudo possa, né, progredir e passar mais adiante para mais pessoas. Compartilhe no grupo, com a família, com os amigos, para que outras pessoas possam também ser participantes dessa grande revelação, ok? Pois isso é de suma importância. Então aqui nós estamos com essa figura aqui, é interessante, que já é mais ou menos o que nós vamos ver durante todo o estudo. Aqui é só para dar um discernimento para que as pessoas vejam e não entendam errado o que nós vamos começar a tratar e já de imediato abandonar o estudo e não querer vir até o final. Então, antemão, a gente já fala logo que esse estudo, né, nós não vamos falar do purgatório do catolicismo, ok? Mas dentro da lição nós vamos tratar sobre isso, mas eu já adianto que é para os irmãos prosseguirem me assistindo, ok? Não desistir logo nesse primeiro momento. Então nós não vamos falar do purgatório, não vamos ver essa questão do purgatório do catolicismo, até porque a gente entende e acredita que não há possibilidade nenhuma de se salvar as almas dos que já estão no tormento, tirar eles do tormento e passar de um lado para outro. E aqui nós vemos então esse diagrama de imagens, a qual eu coloquei desse lado do paraíso, onde as pessoas estão num consolo, onde nós aprendemos que é o seio de Abraão, onde na verdade o nome não é o seio de Abraão, vamos tratar sobre isso, onde é o paraíso o nome, e tem um abismo muito grande, e esse abismo nós vamos ver o nome desse abismo no decorrer da lição, essa divisão entre o paraíso e o tormento. Aí existe um grande abismo onde é impossível de se passar de um lado para o outro. Desse lado é o tormento, ok? Da mesma forma, essas pessoas já estão sendo atormentadas. Nós vamos ver quando tratarmos da parábola ou da história, né, do rico e Lázaro, porque alguns acreditam que é parábola, outros acreditam que é história, mas nós vamos mostrar que sendo história ou sendo parábola, não está à toa, não está de graça na palavra. Jesus nos deu um ensinamento muito grande e nós vamos entender o porquê temos que dar atenção neste capítulo de Lucas 16, ok? Então veja, vocês podem me perguntar, por que então que você não colocou esse texto de Lucas 16 logo de cara? Não, porque eu quero mostrar para vocês que para entendermos a palavra de Deus, nós temos que compreender não como a carnais, e sim como a espirituais. Então vamos dar uma lida em 1 Coríntios capítulo 2, onde Paulo trata sobre isso. Isso é de suma importância, ok? Vamos lá. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, ele diz... Interessante estar fazendo aqui a questão logo da sabedoria do Espírito. Então, você vai entender que quando nós olhamos para a Bíblia, nós não olhamos essa Bíblia como um livro comum, simplesmente com letras impressas em um papel. Não, nós olhamos para este livro como palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, ou seja, sabedoria entre os maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, deste século, onde o Deus deste mundo opera, conforme 2 Coríntios 4,4, né? Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, não é com a sabedoria deste mundo, e sim com a sabedoria que vem de Deus. Então, veja, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, acabam, tudo aqui
perece, acaba. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério. Opa, mas então está oculta, Altair. Então eu não vou ter acesso a essa sabedoria porque ela está oculta. A sabedoria de Deus está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, antes da fundação do mundo, esse mistério já estava oculto em Deus. Nós temos vários mistérios. O próprio Cristo oculto em Deus, a própria igreja oculta em Cristo. Então nós temos vários mistérios de Deus que foram revelados ao longo da história. E tudo dentro do seu tempo, dentro do seu momento exato. Então você vê que Deus está trabalhando dessa forma. E foi Deus dos séculos, Deus da fundação do mundo. Então, mas esse mistério está oculto simplesmente para não ser revelado para nós? Nós vamos ver mais adiante que não, que vai ser revelado. Se nós olharmos aqui rapidamente, Isaías 48 fala um pouco desse mistério. Já os tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não anuncieis? Não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não desde então, não de agora. E antes deste dia não as ouvistes, para que não digas, eis que eu já sabia. Então, cada revelação, cada mistério tem o seu tempo de ser revelado, ok? Nós vemos ali o povo de Israel, né, com a lei, eles não conseguiram enxergar Cristo na lei, porque não era o tempo deles também. Não era o tempo deles de terem os olhos descobertos naquele momento. Ah, então eles não têm culpa. Não, mas eles serviram uma lei. Aqueles que serviram a lei, obedeceram uma lei em seus corações voluntariamente, eles serviram em obediência a Deus, mas não conseguiram enxergar a sombra de algo futuro muito maior que viria, que é nos dias de hoje nós temos a obrigação de enxergar a sombra e a realidade, porque hoje nós temos todo o compêndio, toda a palavra compilada em nossas mãos, todos os acessos estão disponíveis. Então hoje é o tempo de nós identificarmos, ouvirmos e buscarmos esse mistério. Mateus 11. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios, os doutores da lei da época, eles não conseguiram enxergar o que os pequeninos, ou seja, os discípulos de Cristo, estavam entendendo e compreendendo. Por quê? Porque eles estavam cegos e os discípulos estavam buscando, então eles estavam recebendo os mistérios ocultos de Deus. Tem vários versículos, se você olhar todos estes aqui, estão falando a mesma coisa dos mistérios ocultos de Deus. Então veja, ele está oculto, nós vamos ver para quem esse mistério está oculto. Vamos prosseguir aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Então Deus preparou as coisas que nós nunca ouvimos e nunca vimos, que nunca subiu ao nosso coração. Mas Ele vai nos revelar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você tem o Espírito Santo? Quando você aceitou a Cristo, você recebeu o Espírito Santo, a porção do Espírito está dentro de você, e peça a Ele, ande na presença de Deus, que Ele te revela o oculto de Deus ao seu tempo, de acordo e conforme você busca essa sabedoria do alto, ok? Mas vamos lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que está, né, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quer saber as coisas de Deus? Ande na presença de Deus, busque a ação do Espírito Santo, que você vai ter a revelação deste mistério, de todos eles. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, nós os que aceitamos, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Né? A graça, Cristo Jesus, a salvação por meio, através de Cristo Jesus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, não, mas
com as que o Espírito Santo ensina. Veja só que maravilha. Nós falamos palavras com as que o Espírito Santo nos ensina. Mas como ele vai te ensinar se você não busca? Lembra do eunuco e do Filipe? Entendes o que lê? E ele diz, como poderei entender se não há quem explique? Então hoje nós não temos Filipe para nos explicar, mas nós temos o Espírito Santo para nos explicar e nos ensinar. Não é isso? Então veja que nós temos justamente isso, né? Vamos lá. Paulo fala sobre isso aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2 e 4, lá em cima. Antes, a gente não leu ela. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, Paulo não trabalhava com persuasão, com palavras circenses, com palavras de coach, com palavras de motivação, né, com psicologia nos santos. Não, não. Paulo trabalhava com sabedoria do alto, sabedoria vinda de Deus, com virtude e poder do Espírito Santo, não é isso que ele trabalhava? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. Claro, o homem natural, o carnal, para ele é loucura. Igual, nós estamos falando do mundo dos mortos aqui. Se você não entender, não compreender, não buscar entender, você é um carnal, porque você tem que se deixar o Espírito trabalhar. Nós não somos detentores da verdade, nós estamos buscando o conhecimento através da palavra, e Deus vai nos dando dia a dia a porção, e ela vai só aumentando, e a revelação vai crescendo, porque Deus quer revelar-se aos homens. Mas os homens estão travados com palavras de persuasão humana, buscando somente coisas da carne, coisas para os seus próprios deleites, e não estão enxergando o espiritual, a palavra, o espiritual, só estão enxergando a letra. Então veja, parece loucura para eles o que eu estou falando, por exemplo, neste momento. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Sim, elas só vão ser resolvidas, discernidas e reveladas espiritualmente. E não por minha força, por minha própria força. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Por quê? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Você conheceu a mente de Cristo para instruir o próprio Cristo? Não, mas nós temos a mente de Cristo. Então você é um pequeno Cristo. Você tem a mente de Cristo hoje, meu irmão. Você aceitou Ele, você é um homem espiritual, desde que vive em obediência, conforme ali, né, Hebreus 5,9, que diz que Ele é a causa da redenção para todos aqueles que lhe obedecem. Então, quando você faz isso, você tem a mente, você é um imitador de Cristo. Você é um pequeno Cristo, você é verdadeiramente cristão. Então é muito interessante isso aqui. Então você tem que buscar a palavra de Deus como espiritual e não como a carnal. Por que eu coloquei isso aqui? Justamente por isso. Esse assunto a qual nós estamos falando, nós temos um ranço do catolicismo, onde várias pessoas veio do catolicismo, né? A minha família e várias outras famílias vieram do catolicismo. Então ficou um ranço quando se fala de mundo de mortos, fala de purgatório, fala de algo que se pode salvar, ou seja, aqui fora eu posso acender vela, orar, pagar uma missa, algo para tirar então o meu parente ou um ente querido do purgatório e transferir ele para o paraíso. Isso não existe, nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então vamos acabar com esse ranço, não bloqueie a sua mente, abra a sua mente, não tire questões, não tome decisões precipitadas, já saindo, não terminando de ver o vídeo, porque você vai perder. Né? Veja até o final, questione, né? Comente aí, né? Sem causar confusão, sem briga, coloca aí o que você acha nos comentários e nós vamos conversar. Não tem problema nenhum, nós não somos detentores da verdade, mas nós queremos passar uma verdade que está na palavra, não minha verdade, a verdade da palavra. Se o irmão crê em outra coisa, tudo bem, mas que ele então coloque os comentários, né, faça ali menção a textos bíblicos que contrariam isso aqui. E aí então nós vamos nos calar, mas vamos ter paz, irmãos, com outros. Nós não somos contendeiros, nós estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para juntar, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então vamos fazer algumas observações. O mundo dos mortos não é o purgatório, eu acabei de falar. Nós vamos ver por que não é o purgatório.
Porque o purgatório, como eu falei, há uma possibilidade, né, o catolicismo, por meio de se ganhar recursos através das missas, através da intervenção, através dos parentes, ela visava então um lucro, então ela criou essa possibilidade. Mas essa possibilidade não existe, ok? Vamos lá, Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Vamos lá. Está falando justamente do sacerdote de Cristo, né? Lá para cima, não vamos tratar sobre isso, mas vamos voltar um versículo só. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, se Jesus, se o sacrifício dele não fosse um sacrifício perfeito, seria como o sacrifício dos sacerdotes terrenos. Esse capítulo quer dizer sobre isso. Seria como se ele tivesse de toda vez morrer na cruz todos os anos, assim como fazia o sumo sacerdote na lei, que tinha que entrar todo ano e fazer expiação dos pecados por ele, pela família e por todo o povo. Mas não, o sacrifício dele foi uma única vez, perfeito. Entrou uma única vez, expiou os nossos pecados, abriu o caminho para a expiação dos nossos pecados. Hoje ele, através dele, a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós morremos em Cristo, nós seremos retirados deste mundo dos mortos. Mas vamos lá no cerne do versículo para qual eu quero mostrar para os irmãos a questão, para nós derrubarmos essa questão do purgatório. Vamos lá, ao 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, irmão, não é duas, não é três. Ah, tá, mas teve gente que ressuscitou na Bíblia e morreu duas vezes. Gente, Jesus abre uma exceção para pedagogicamente nos ensinar. Nós vamos aprender um pouco sobre isso mais à frente, ok? Então veja, morreu uma única vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos porque não são todos, né? Não é todos que querem, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ué, mas quando as pessoas morrem, elas estão esperando para a salvação? E eu tá aí, então elas estão dormindo. Não, elas não estão dormindo, elas estão lúcidas, acordadas. Vamos, tenha paciência, nos acompanhe, né? Participe, assista todo o vídeo para que nós possamos tirar as conclusões, ok? Então o homem ficou ordenado morrer uma vez e vindo o juízo. E ele ao mesmo tempo está esperando para a salvação. Esperando? Vamos lá. Eclesiastes 9, 2:8. Eclesiastes 9, 2:8. 2:8. Tudo sucede igualmente a todos. Igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então veja, tudo é igual a todos. Mas o que ele quer dizer com tudo é igual a todos, Altair? O que é isso? Tudo acontece tanto para um como para outro. Ué, se tudo acontece tanto para um como para outro, então não preciso fazer nada. Ué, se eu fizer bom, vai acontecer para mim. É igual ao que vai acontecer com o ímpio. Então, se o que vai acontecer comigo é bom, vai ser bom para o ímpio. Se o que vai acontecer de bom para o ímpio é bom para mim, mas o que é isso que vai acontecer? Este é o mal. Que mal? Que acontece igual para todo mundo. Por quê? Nós, como homens, quando olhamos o ímpio progredir, o ímpio prosperar, às vezes muitos questionam a Deus. Mas, poxa, eu sirvo ao Senhor, vou para a igreja, leio, oro, e aquele lá não faz nada e tudo que acontece para mim acontece para ele, até o contrário, às vezes acontece muito mais coisas piores para mim do que para ele. Esse é o mal. Mas é o mal aos nossos olhos carnais. Esse é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, porque tudo é igual para todos, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão os mortos, ou seja,
Tudo acontece igual, tanto para um quanto para outro, debaixo do sol. E todos vão morrer. Depois, todos vão ser mortos. Ora, para os que acompanham, com todos os vivos, há esperança. Ou seja, para aqueles que estão aqui neste momento, vivos, há esperança. Porque há momentos de trabalhar ainda. Há momentos de fazer obra. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então, meu querido, se você tem que fazer alguma coisa, é agora, é hoje, é enquanto você está no caminho. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ah, tá aí, tá vendo? Tá vendo que eles não sabem coisa nenhuma? Peraí. Eles não sabem coisa nenhuma do que se passa debaixo do sol. Presta atenção. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Não tem mais recompensa. Os que estão lá embaixo. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Claro, aqui em cima, debaixo do sol. Você vai entender quando eu ler os últimos versículos lá. Presta atenção, estou destrinchando para você não perder o foco. Então veja, a memória dele foi entregue ao esquecimento. Que memória? Memória dele aqui em cima. Por exemplo, os parentes, você perde um amigo, parentes, você logo esquece eles. Claro que tem aquela exceção das pessoas que são mais próximas, né? Mulher, filho, que demoram mais, tem gente que não consegue nem desvincular, mas isso é errado perante Deus, nós temos que ver o luto e logo, né, viver a nossa vida. Ainda mais nós que somos cristãos, sabendo que se a pessoa morreu em Cristo, ela está bem, muito melhor do que nós. Então veja, o que ele está falando? A memória foi entregue ao esquecimento, logo as pessoas esquecem dessa pessoa. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Claro, já morreram, não tem parte. Já não tem parte alguma neste século, nesse momento, nessa era, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pronto. Então ele não sabe de nada, não lembra de nada, a memória foi entregue ao esquecimento debaixo do sol. Debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria, ou seja, vive o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Sejam noiva, lembra da aula anterior das virgens? Né? Antes do reino, claro, quando nós falamos das virgens. Em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes, sejam preparadas como noivas, com a roupa limpa, branca, alva como a neve. E nunca falte o óleo sobre a cabeça, nunca falte o óleo. Lembra das lâmpadas da menorá? Lembra ali da descida do Espírito Santo em Atos 2, onde foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça dos discípulos? Então o óleo estava sobre a cabeça, o óleo é o combustível, nós aprendemos. Quem tem dúvida vai e volta na lição do candelabro. A figura ali, quando nós falamos das lâmpadas, das 7 igrejas, 7 lâmpadas. Aí o óleo, o azeite, e quem vertiu o azeite? As 2 testemunhas, 2 oliveiras, lembra? Para manter as lâmpadas acesas. Então veja, nunca falte esse óleo para que você fique aceso, nunca falte o Espírito para que sim, você permaneça com as vestes alvas, limpas, preparadas para o noivo. Então vamos voltar, solta aqui mesmo. Então veja, o homem ficou ordenado a nascer, né? Morreu a única vez e viu o juízo. Eclesiastes nos fala que os mortos não têm parte nenhuma com os que estão aqui debaixo do sol. Ele não sabe nada do que acontece aqui em cima. Ok? Então essa questão, essa observação é interessante para tirar essa ideia de purgatório primeiro, ok? Então não é o inferno como imaginamos. Por quê? Porque nós aprendemos na nossa vida toda, a cultura em que estávamos envolvidos, de que o inferno é aquele caldeirão, onde tem o diabo, lá com um garfo na mão e as pessoas são lançadas dentro do caldeirão, ele fica furando ali, aquela coisa toda, né? Então nós vimos que não é bem assim. Inferno geralmente te leva a uma ideia de que realmente é um lugar somente mal, somente há tormento. E na verdade nós vamos entender o significado da palavra, para entender e compreendermos o que é isso, hein? Então vamos lá, vamos à etimologia da palavra e seus contextos. Aí nós vamos saber que inferno em si não é só o tormento, e sim um lugar. Vamos lá? Então a própria palavra inferno, né, latim. Então a palavra inferno não existe na Bíblia, ok?
ela significa mundo inferior, lugares baixos, mas em si você vai encontrar algumas traduções bíblicas com a palavra inferno, mas essa palavra ela é latim, e a Bíblia ela foi escrita nos originais em hebraico no Antigo Testamento, como uma porção em aramaico, ok? E grego no Novo Testamento. Então nós vamos encontrar essa palavra inferno quando ali a Bíblia foi traduzida do hebraico, né, do grego para o latim. Aí nós vemos ali a Vulgata Latina, Jerônimo. Então nós vimos ali onde essa palavra inferno entrou. E ela entrou e tomou lugar de algumas vezes no Novo Testamento, onde tem Hades, mundo dos mortos, foi colocado inferno. Também é mundo dos mortos, mas isso interferiu na nossa cultura, no nosso entendimento e atrapalhou algumas vezes. Nós vamos ver. Alguns textos você vai notar que atrapalhou sim. Então vamos lá. Se você olhar algumas vezes inferno no Novo Testamento está no lugar de Hades, no lugar de Tártaro, de abismo. E também no Antigo Testamento está no lugar de Sheol, sepultura. E você vai entender quando nós destrincharmos mais à frente alguns textos, ok? Então a palavra inferno é latim e significa mundo inferior, lugares baixos, uma dimensão mais baixa. Por que é um mundo inferior? Se nós olharmos, Deus está, né, no lugar santo, ele está acima de tudo, ele está nos céus dos céus, então ele está acima. Satanás, quando caiu de lá, veio para a terra. Hoje ele está na potestade do ar, mas ele vem caindo. E a próxima queda dele será para o abismo. Depois ele volta para atormentar depois de 1000 anos, depois ele vai cair no lugar mais baixo ainda, e vai estar lançado no lago de fogo. Então vem caindo. Então esse mundo inferior já é mostrando que é algo que está abaixo da gente, no sentido de que não podemos fazer mais nada a partir daqui, só aguardar o juízo. E dali nós vamos os que vai subir para poder viver o reino e os que vai descer mais ainda para o lago de fogo e enxofre. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então o inferno, Sheol, hebraico, Antigo Testamento, também significa mundo dos mortos. Mesma coisa, mundo inferior, sepultura, tumba, alguma coisa você vai encontrar, né? Eu ia trazer todos os textos para a gente destrinchar, mas eu te convido a fazer isso. Te convido você a pegar um aplicativo, colocar um aplicativo bíblico de hebraico ou grego, tem muitos aí, e você procura aonde aparece a palavra Sheol na Bíblia, onde aparece a palavra inferno, e procura nos originais, que você vai ver. Você vai ver o contexto e vai conseguir identificar o que nós estamos falando. Eu não quis destrinchar todos os textos para não ficar muito grande o estudo, ok? Vamos lá. Então, Sheol, hebraico. E o Hades? Então, o Hades é o grego. É o mundo inferior também, a mesma coisa, como eu falei, né? Então, veja, Novo Testamento, Antigo Testamento, e tanto no Antigo quanto no Novo, porque foi substituído na hora que traduziram a Vulgata Latina. E quando trouxeram para a nossa língua, aí o copista, então, o tradutor, usou o inferno quase que cobrindo todo o Sheol e todo o Hades, tipo assim, né? Vamos lá. Vamos mostrar nesse estudo que existe um lugar literal para onde as almas vão. Então nós vamos mostrar que existe um lugar e você vai entender que esse lugar é literal. Eu quero que você aprenda para nós podermos então adentrarmos a parábola ou a história ali de Lucas 16, ok? Como eu falei, eu estou falando parábola e história porque para mim tanto faz a pessoa dizer que é uma parábola como dizer que é uma história. Eu vou mostrar para você que aquilo ali não está de graça na Bíblia, ok? Que Jesus pedagogicamente está nos ensinando como ele fez em várias outras situações, ok? Vamos lá. 2 de Pedro 2,4. 2 de Pedro 2,4. Veja, está falando também de falsos profetas e mestres, né? Fala a questão do Sodoma e Gomorra e dos anjos que pecaram ali em Gênesis capítulo 6. Então aqui fala, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão.
ficando reservados para o juízo. Então aqui, se você não entendeu o que nós estamos falando nesse estudo, você vai olhar, você vai perceber que Deus não perdoou os anjos. Mas por que ele não perdoou os anjos? Primeiro, teve a primeira queda nos céus, né, quando Satanás corrompeu quase a metade do céu, corrompeu a terça parte do céu. Deus então os lançou aqui na terra para servir de exemplo para os outros. Mas teve uma segunda queda em Gênesis capítulo 6, aonde então Deus agora os prendeu, esses não estão soltos. Esses estão presos, havendo-os lançado no inferno, os entregou em cadeias, prisões da escuridão, ficando reservados para o juízo. Mas como a palavra aqui está inferno, aí a gente tende a entender que é o inferno como nós aprendemos ao longo da história. Aí então nós temos que ir à tradução dessa palavra, né? É interessante quando fala que Deus não perdoou, Deus faz isso. Quando ele te avisa, ele te ensina, ele te mostra e a pessoa não quer e nem aceita, ele realmente abandona, né? Como diz Romanos capítulo 1, né? Ele abandona as pessoas na concupiscência da sua própria carne. Não querem, Deus então os deixa. É a mesma coisa. Então Deus não perdoa, mas veja, quando isso chega nesse ponto para as pessoas é porque já esgotou tudo que Deus tinha que fazer. Por exemplo, quando você vai aqui, Deuteronômio 29, 20, diz o Senhor não lhe quererá perdoar. Ué, o Senhor não quer perdoar por quê, né? Mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Para aqueles que não obedecem, para aqueles que desrespeitam, que não têm zelo pelo nome do Senhor, ele realmente, aqui ele não quererá perdoar. Se nós olharmos o Salmo 78, abriu o caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. Então, quando Deus derrama o juízo, é porque ele já esgotou tudo que ele tinha para esgotar. Aquele, Romanos 8,32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Então veja, não poupou nem Jesus, sofreu o que tinha que sofrer, padeceu o que tinha que padecer. Se ele fez isso com o filho dele, não vai fazer com nós, não vai deixar acontecer com nós, não? Tem até hoje pessoas dizendo que vão ser livres da tribulação, não vão passar por dificuldade e vão bonitinhos para o céu. Ele não poupou nem o filho dele. E aqui está falando justamente isso, né? Antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Que coisas? Que Jesus passou, martirizado, perseguido, apanhou, foi crucificado. Talvez você não seja crucificado, mas seja degolado, seja enforcado. Mas deixa para lá, não é o foco desse estudo. Vamos lá, não vou procurar mais não. Então eu quero que você preste atenção aqui, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Então esses anjos estão presos no inferno. Mas que palavra é essa que está aqui, Altair? Vamos lá. Vamos lá. 2 de Pedro 2,4. Está aqui já, ó. 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando, ou seja, lançando-os no inferno. Inferno os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então veja, que inferno é esse? Que palavra é essa? Olha aqui, Tártaro. Olha lá, Tártaro, abismo mais profundo do inferno. Nós estamos aqui no dicionário Strong. Estamos aqui no dicionário Strong, onde está vendo? Strong. Esse é o número G5020. G5020, Tártaro. Tártaro, então, significa abismo. Então, vamos voltar para lá. Então, veja, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, no abismo. Porque lembra da figura que eu te mostrei no início? Onde nós temos ali o consolo, né, que é o paraíso. Nós temos o tormento do outro lado, onde as pessoas já estão ali sendo atormentadas. E nós temos uma divisão entre as duas partes, onde não tem condições de se passar de um lado para o outro.
e aonde se divide o tormento do paraíso a um abismo profundo. Então estes anjos estão presos em um abismo profundo, no Tártaro, aguardando o juízo. Então veja que existe um lugar, porque existem anjos presos neste lugar. Então este lugar é literal. Existem anjos presos neste local, onde vão ser soltos deste local para juízo. Veja, eu quero te mostrar que existe um local literal. Ok? Vamos lá para Judas 6, né? 1:6. Judas só tem um capítulo. Judas 1, aí para te mostrar quem são esses anjos. Então, Judas 1:6. Veja. E aos anjos que não guardaram, lembra que eles pecaram? Não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Lembram que eles estavam aqui em carne, porque eles coabitaram com as mulheres, Gênesis capítulo 6. Mas Altair, disseram para mim que aqueles lá são filhos de Sete. Olha aqui, preste atenção. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, casa, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia de juízo daquele grande dia. Quem são esses? Lá de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Estão presos em abismo. Não são os que caiu com Satanás, que estão soltos. Assim como Sodoma e Gomorra, olha, o que os anjos fizeram? Se prostituíram. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-as se corrompido como aqueles quem? Os anjos do verso 6, e ido após outra carne, porque eles estavam em carne, outra carne das mulheres, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ok? E vamos deixar só por aqui mesmo. Então veja que esses anjos estão presos no abismo. Eu quero te mostrar nesse estudo é que existe este local. Depois nós vamos fazer um estudo sobre os anjos que caíram e pecaram. Vamos deixar isso para lá, nesse momento. Só quis te mostrar porque se eu lesse só um versículo, você ficava sem entender que anjos são esses. Quem caiu? Mas não caiu com Satanás? Como eles estão presos se Satanás não está e faz aquela confusão toda? Mas você falou no estudo passado que Satanás estava manietado, limitado. Sim, ele está limitado. Mas os que caíram com eles estão soltos, atormentando para juízo, para executar o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência, a qual eles têm autoridade, conforme diz Efésios. Mas vamos lá. Então existe um local, ok? Grave isso. Existe um local. Ajudando vocês, nós já lemos, então, para confirmar este local. Lucas 8, 28. Lucas 8, 28. Lucas 8. Onde Jesus está curando um homem possesso, endemoniado. Aí vocês vão aprender duas coisas aqui. Aqui é a confirmação do local e como Jesus está trabalhando pedagogicamente para nos ensinar. Assim ele vai fazer na parábola do rico e Lázaro, de Lucas 16. Vamos lá. E quando viu a Jesus, prostrou quem? O homem endemoniado. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então o demônio falou para Jesus não atormentá-lo. Por quê? Ah, mas ele tinha essa moral? Porque o demônio sabia que não era chegado o momento, que tinha um tempo de trabalho nessa terra, ainda estava longe ainda. E mesmo ele não sabendo nem o dia nem a hora como nós, mas ele sabia que não era naquela hora. Então ele falou para Jesus, porque estava atormentando ele. Preste atenção na fala. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Jesus já tinha ordenado para ele sair. Mas ele não saiu. Mas por que Jesus permitiu isso? Para nos ensinar, meu irmão. Preste atenção. Ele não está mandando você entrevistar demônio. Nem está te ensinando a entrevistar demônio. Ele está te ensinando duas coisas aqui. Que o demônio também tem o seu dia e hora para ser lançado no lago de fogo. E que também ele ensina pedagogicamente para mostrar o que aconteceu com este homem. Quantos demônios estavam nele? Vamos lá, presta atenção.
porque tinha ordenado que o espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões eram impelidos pelo demônio para o deserto. Eles amarravam o homem e o homem fugia, quebrava as correntes, porque estava endemoniado, muita força. Quem já presenciou um demônio, uma pessoa endemoniada, sabe que força tem essa pessoa. Se você não tiver Jesus, se não tiver em comunhão com Deus, você vai perceber a força que ele tem. E perguntou-lhe Jesus, Jesus está entrevistando o demônio, gente, ele está te autorizando a perguntar de onde veio, para onde vai, o que ele veio fazer? Não, gente. Ele está pedagogicamente nos ensinando. Por quê? Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Como é que eu ia saber que havia uma legião de demônio naquele homem? Se simplesmente Jesus falasse, sai demônio, ele saía escaladinho, saía todo mundo, toda a legião. Como é que Jesus fala? Naquele homem tinha uma legião. Mas Jesus deixou o demônio falar da própria boca. Quantos tinham ali? Mas ele não falou quantos, falou legião. Uma legião, como Jesus estava na época dos soldados romanos, uma legião tinha aproximadamente 6.000 soldados. 6.000. Porque tinha entrado nele muitos demônios. Então agora eu fiquei sabendo que há uma possibilidade de milhares de demônios entrar numa só pessoa. Senão eu não saberia. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. Você vê, os demônios estavam pedindo, quase que pelo amor de Deus, né? Brincando assim. Ou seja, não nos jogue no abismo. Por quê? Que abismo é esse, gente? Não nos coloque no tártaro. Não nos lance para o tártaro. A palavra aqui podia estar inferno. Não nos lance para o inferno. Mas estava abismo, tártaro. Por quê? Porque eles sabiam que se eles caíssem e fossem para o tártaro, para o abismo, eles estariam presos desde este momento até o juízo. Mas eles queriam ficar soltos para atormentar mais pessoas. Mas Jesus deixou. Como assim? E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogavam-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despelhadeiro no lago e afogou-se. Afogou-se quem? Os demônios? Claro que não, eles são espíritos. Afogou os porcos morreram. E o que aconteceu? Os demônios saíram dos porcos e foram procurar novos corpos para poder adentrar. Os demônios saíram, mas eles não foram lançados no abismo. Eles continuaram soltos, porque não era chegada a hora deles, neste momento, de serem aprisionados em um local. Preste atenção, existe um local, os próprios anjos sabiam deste local, que eles poderiam ficar presos neste local até o dia do juízo. Vocês entenderam? Vamos lá. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então eu vou fazer uma parada aqui para o estudo não ficar muito grande. Eu quero então fechar essa parte dizendo que eu mostrei para você a etimologia da palavra, a questão de grego, Sheol, do grego Hades, Sheol hebraico e inferno latim, ok? Te mostrei também essa questão de existir um local. Eu mostrei primeiro o local, o abismo. Te mostrei o local abismo por enquanto, que existe este local. Eu vou te mostrar agora que este abismo é uma divisão do paraíso e uma divisão do tormento. Ou seja, este local que eu te mostrei, ele é o local que faz divisão em dois outros locais. Então veja que o mundo dos mortos, ele tem uma separação entre o abismo e o paraíso e o tormento. São três locais no mundo dos mortos. Então quando você vê inferno, é mundo dos mortos. E dentro do inferno há três compartimentos. Altair, que coisa de louco. Meu irmão, tenha paciência. Compreenda, entenda. Não tome as suas conclusões apressadas. Prossiga o estudo. Vamos para a segunda parte, para não ficar muito grande. Eu quero que você acompanhe para dar prosseguimento, porque nós vamos tratar agora dos dois outros locais. E nós vamos tratar dentro da parábola do rico Lázaro, ou dentro da história do rico Lázaro. É outra coisa que eu vou te mostrar também. Jesus, pedagogicamente, nos mostrou o porquê conversou o rico que estava no tormento
com Abraão, que estava no paraíso, porque Deus permitiu isso. Então, peço a você que acompanha a segunda parte, fica na paz, meu irmão. Convido você, se gostou do estudo, dá um like, dá um joinha, né? Se não está inscrito, inscreva, compartilhe com os amigos, com os familiares, para que esse canal possa chegar a mais pessoas, ok? Esse estudo, na verdade. Muito obrigado, meus irmãos. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero você na segunda parte, ok? Amém? Glória a Deus.